professor Adenilson aqui em mais uma revisão para você que é do 9º ano aí e muito bem nessa prova paulista, no Saresp, qualquer prova que você pegar de história para você gabaritar. E nessa nossa revisão de hoje nós iremos rever o abolicionismo, que foi a nossa segunda aula aí do primeiro bimestre, tá bom? Está aqui a habilidade para você não esquecer e o que ela trabalha também. E eu consegui alguns recursos diferentes aqui para melhorar a visibilidade. Então vamos crescer essa tela aqui agora, já que eu te mostrei a habilidade. E agora nós vamos fazer o seguinte, já deixei preparado aqui os slides que nós iremos pontuar e vamos dar sequência aqui nessa nossa revisão de hoje. No conteúdo dessa nossa revisão nós iremos falar aqui sobre o movimento abolicionista, falaremos sobre Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio e falaremos também sobre essa questão aí das leis abolicionistas, né? Vamos dar uma pincelada aqui um pouco para situar você no assunto e nós já vamos para a tarefa do dia também, tá bom? Então vamos lá, começando aqui por essa parte aqui do objetivo que é retomar o significado da palavra abolição. E aí eu gostaria de saber de você, nesse exato momento aqui, com essa imagem, dizendo aqui agora sim que é uma imagem em comemoração à implementação da Lei Áurea, né? Que você sabe, né? O que aconteceu nessa questão da Lei Áurea, né? Em 1888, e tudo isso tem a ver com essa palavra aqui, abolição. Qual é a relação entre essa imagem e essa palavra abolição? Vamos lá, sem mais delongas, abolição significa o ato de eliminar, extinguir ou acabar com algo de forma definitiva. Então, a palavra abolição é muito utilizada geralmente quando nós vamos nos referir ao processo de abolição da escravidão aqui no país, aqui no nosso Brasil, né? Foi um processo que levou à proibição da escravidão no país. Então, quando nós queremos abolir alguma coisa, significa que nós queremos eliminar, extinguir, acabar de vez com isso, não é verdade? Então, esse processo levou essa proibição de escravização no país, mas também é importante nós lembrarmos de uma coisa que está sendo pontuada aqui. Isso não aconteceu da noite para o dia, não. Foi o resultado de uma longa luta, de resistência dos escravizados e de movimentos também que se levantaram, né, que foram para cima, né, para poder abraçar essa causa e abolir de vez essa questão da escravidão aqui no Brasil. Então é importante nós falarmos disso, porque o tema dessa nossa revisão é a questão da abolição. Então, dando sequência aqui, só para você ir relembrando e não perder a meada, vamos falar aqui do fim da escravidão no Brasil, né, que se deu a partir da abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, né? Então agora você consegue perceber, né, a relação com aquela imagem, mas assim, não foi uma coisa que aconteceu, ó, é 1888, pronto, tá todo mundo que era escravo, agora você é liberta, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, assim, bonitinho. Não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia. Então, essa questão da abolição já era uma coisa já debatida há muito tempo atrás, assim, já no início do século XIX, a Inglaterra queria o quê? Ela queria que o Império Brasileiro já extinguisse essa questão do tráfico atlântico, né, de escravizados, e para reconhecer a independência do Brasil. E essa foi uma das exigências da Inglaterra, né? Só que foi um processo bem moroso, foi acontecendo leis e mais leis e mais leis até a gente chegar nesse processo aí de 1888, tá bom? Então, falando aqui dos abolicionistas, já em meados do século XIX, já tinha movimentos aqui pipocando em várias províncias aqui do Império Brasileiro. Esses movimentos eram compostos de diversos grupos sociais. Tinha escravizados, pessoas alforriadas. O que é uma pessoa alforriada? Aquela pessoa que foi liberta da escravidão, né? Trabalhadores livres, artesãos, membros da Igreja Católica e intelectuais, políticos, todos esses grupos aí estavam debatendo essa questão, né? Então, mas assim, por mais que todos esses grupos defendessem essa questão abolicionista, nem todos tinham a mesma visão, a mesma percepção, porque alguns defendiam que tinha que assim, ó, acabar de vez, vamos acabar agora, pronto, acabou, não existe mais escravização, não existe mais escravidão.
e vamos encerrar com isso a partir de agora. Já tinha outros que, olha, não é bem assim, eu acho que se a gente fizer isso assim de uma forma brusca, pode acontecer um impacto, né, na economia, pode acontecer alguma coisa que seja imprevisível, isso daí pode gerar conflitos, né, com os senhores. Então, vamos tentar fazer assim, uma coisa meio que processual, de forma gradativa, até a gente chegar num ponto que... Mas foi bem assim que acabou acontecendo, né, que décadas antes já estava sendo discutido para encerrar com essa questão da escravização aqui no Brasil, e por isso que foi um processo tão moroso, né, alguns tinham medo, tinha receio de como poderia se dar, né? Porque muitas pessoas viviam às custas do trabalho escravo, então não foi uma coisa fácil assim de implementar de uma vez só, né? E aí, dando sequência aqui também para a gente ir relembrando aqui alguns pontos aqui dessa nossa aula, aqui tem uma imagem, eu coloquei essa imagem aqui porque geralmente quando você vai responder questões, eles gostam muito de colocar imagens e fazer você analisar. Então eu pergunto para você, o que você vê nessa imagem aqui? Você vê uma pessoa aqui no meio, com o pescoço acorrentado, com as mãos acorrentadas, e há uma pessoa puxando para um lado, outra pessoa puxando para o outro. Então temos dois aqui desse lado e dois do outro. E um inclusive tapou no pé aqui, né, para puxar ele. E tá com o chicote na mão. Que esse daqui quer? E esse? E esse? E aí é uma questão que pode aparecer de repente para você analisar. Então eu achei interessante colocar aqui para você. E vamos ver aqui o que desse slide vai falar sobre essa imagem aqui. Ó. Ele vai dizer aqui ó, na correção que é um homem negro representado na imagem, ele tá com grilhões, assim como eu havia falado, né, com as mãos, pés, pescoço, né, ele tá preso ali, né, acorrentado, e do lado esquerdo, os dois indivíduos estão desejando a manutenção sobre o controle dele, né, enquanto do outro lado, do lado direito, eles querem a liberdade. Então, você já sabe, né, quem tava com o chicote na mão queria o que dele, né? Então, um e o outro ali, eles estavam brigando por aquele homem ali, né? E um vai representar o lado de membros da elite agrária, escravocrata, e o outro que defendia a manutenção da escravidão. Já os homens do lado direito representam intelectuais, brancos e abolicionistas. Vamos dar sequência, tem mais coisa aqui, ó. Né? Qual é o papel de quem está no centro dessa charge aí, né? Se referindo ao homem negro em relação a esse processo de abolição? Então a resposta esperada é que esse homem negro representado na imagem, ele parece estar passivo, né? Meio que confiante ou esperançoso, né? Com as suas expectativas depositadas nas mãos dos abolicionistas, né? Daqueles que irão acabar com essa questão da escravidão. Então ele acha que aquele grupo que está puxando ele, ele tem esperança de que esse grupo vai vencer e ele vai conquistar a sua liberdade ali. Então minha pergunta secreta nessa revisão de hoje está justamente na questão dessa imagem aqui. Por quê? Essa imagem ela está retratando dois grupos, né, brigando aqui pela essa questão do homem negro aqui. E aí você vai ver aqui na frente que está falando que essa ficou sendo uma responsabilidade, né, remetendo que os abolicionistas são os homens da elite, né, os intelectuais brancos que estão brigando pela abolição da escravidão, né, e aí isso acaba remetendo à questão de que os negros não tiveram nenhuma participação nessa questão abolicionista. Há de se pensar. Eu gostaria que você colocasse aqui o seu nome e a sua turma e como você enxerga essa imagem aqui. Você acredita que a questão da abolição foi uma coisa que ficou responsabilizada por conta da elite intelectual branca? Ou você acredita que os negros também tiveram uma participação nisso? Coloque aqui abaixo nos comentários, tá bom? Aí vamos falar, esse ponto aqui é muito importante desse slide aqui, inclusive vocês já viram isso também no 8º ano, né? Que são os 3 abolicionistas aí mais famosos, que nós iremos falar do Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Eles todos são descendentes de escravizados
e eles se destacaram como articuladores do abolicionismo junto a alguns políticos do Império, né? Então isso daí é uma coisa muito interessante também de se pontuar, tá bom? Ó, de cima para baixo, ó, Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Vamos saber um pouquinho de cada um? Luiz Gama, inclusive tem um filme sobre ele que eu recomendo você assistir. Muito bom esse filme, hein? Mostra, não vai mostrar muitos casos que ele defendeu, mas pelo menos dá para você ter uma noção bacana. Porque o Luiz Gama ele ficou conhecido por ter utilizado do sistema judiciário para conquistar sua liberdade e depois ele ajudou centenas de outros escravizados a se libertarem da mesma forma. Então isso daí foi muito legal que ele fez, né? Embora ele tenha tentado se matricular na faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, ele enfrentou uma resistência dos estudantes e não conseguiu obter o diploma de advogado. Ele faleceu em 1882, infelizmente antes de ver o fim da escravidão aqui, né, que vai se dar com a abolição em 1888, né? Mas seguindo aqui, o segundo André Rebouças ficou conhecido principalmente pelos seus feitos como engenheiro e inventor. E ele também ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, participou da Confederação Abolicionista e foi um dos redatores dos Estatutos da Associação Central Emancipadora, ao lado de outras pessoas importantes, né, como o escritor Machado de Assis, o poeta Cruz e Souza, e ele também foi uma voz importante na luta pela abolição da escravatura. Tá entendendo por que eu coloquei esse trio aqui para você dar uma situada aqui no assunto? E a questão do José do Patrocínio. Ele iniciou uma intensa campanha pela abolição da escravatura em 1879 e fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão juntamente com o político Joaquim Nabuco e André Rebouças. Por meio do seu jornal A Cidade do Rio e das suas atividades políticas, ele liderou discussões, preparou e auxiliou fuga de escravizados e arrecadou também fundos para comprar alforrias, né, para conseguir a libertação de escravizados. E ele também foi um dos idealizadores da Guarda Negra, um grupo que era formado por escravizados e libertos que tinha como objetivo proteger a família imperial brasileira contra a aristocracia e os militares. Muito importante o papel que eles tiveram aqui, né? E aí, só para dar uma verificada se você se situou aqui nesse assunto dos abolicionistas, eu quero saber de você. Você já havia ouvido falar neles? É lógico, né? Vocês tiveram isso em aula, então agora vocês estão revendo aqui na revisão. E aí eu pergunto para você, você se lembrava desses personagens aqui que foram muito importantes na questão da abolição da escravatura aqui no Brasil? Você se lembrava de tudo isso que nós trabalhamos até o momento aqui nessa nossa revisão? E aí, podemos fechar agora com essa nossa questão aqui com chave de ouro para ver se você vai conseguir responder bonitinho aqui as nossas questões de hoje? Então vamos lá, vamos fazer um teste agora dos seus conhecimentos. Então vamos aqui à nossa primeira questão do tema abolicionismo. Aí a primeira pergunta está dizendo o seguinte: qual foi o papel dos abolicionistas na luta contra a escravidão no Brasil? Então, é uma coisa que você precisa ter em mente. O que os abolicionistas faziam? Qual que era a função deles? O que eles estavam lutando, né? Pelo que eles lutavam? Eles, os abolicionistas, foram os únicos responsáveis por comprar alforrias para os escravizados e essa era a sua única preocupação? B. Eles foram intelectuais brancos que lideraram todas as revoltas contra os senhores dos escravizados? C. Eles divulgaram ideias abolicionistas além de pressionar autoridades para a aprovação de leis que libertassem mais escravizados? Ou resposta D. Eles foram grandes apoiadores do tráfico atlântico de escravizados para todo o mundo? E aí, agora eu quero saber de você, me responda aí, sabe ou não sabe? 5, 4, 3, 2, 1 e... Tchan, 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 qual que é a resposta certa? Se você marcou a C,
E eu acredito que você acertou. Eles divulgaram ideias abolicionistas, né? E pressionou as autoridades para aprovar a lei que libertassem os escravizados. Vamos liberar os escravizados aí, vamos acabar com essa questão. Lembra do início da nossa revisão? Abolir a escravidão é acabar com esse negócio de vez, tá bom? Vamos à segunda questão aqui, a nossa segunda pergunta que não quer calar da nossa revisão de hoje. Qual das alternativas melhor explica quem foi Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio? Ah, isso você acabou de ver, acredito que tá fresquinho aí na sua mente para você fechar essa questão de hoje com chave de ouro. E aí, qual que é a resposta que você daria nesse caso aqui? Você marcaria A? Eles eram artistas que criaram charges denunciando a escravidão? Você colocaria que é a B, que eles eram escravizados que lideraram revolta contra seus senhores? Ou você marcaria C, políticos brancos que aprovaram leis abolicionistas? Você viu a foto deles, né? D, descendentes de escravizados que lutaram pela abolição. E aí? Ah, agora tenho certeza que você já tá com essa cara de essa eu sei, é essa, você tá gritando aí que dá pra ouvir daqui. Não, marca aí, professor, é essa qual? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, qual que é a resposta? Isso mesmo, é isso aí, é a resposta D, né? Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio foram abolicionistas que lutaram contra a escravidão no Brasil por meio de estratégias como a defesa nos tribunais, a criação de organização e a divulgação de ideias em jornais. Vamos finalizar aqui a tarefa. Olha só que coisa bacana que eu consegui encontrar aqui, ó. Vou fazer como você faria aí a tarefa também, ó. Vou colocar até meu nome aqui, ó. E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado? Nós acertamos aqui a nossa primeira questão. Se você marcou a C, você acertou junto comigo. Tá aqui também a resolução, né? Ó, o papel dos abolicionistas na luta contra a escravidão do Brasil foi criar organização que divulgaram ideias abolicionistas, além de pressionar autoridades para o fim da escravidão e a aprovação de leis que libertassem mais escravizados. Eles também apoiaram fugas e sustentaram economicamente quilombos. Olha só que legal, né? E aqui, na segunda, qual que você marcou aí? Foi a D? Ah, você acertou também, ó. Descendentes de escravizados que lutaram contra a escravização, né? Contra a escravidão. E é isso, e é dessa forma que eu encerro essa nossa revisão de hoje. E se você tá empolgada para ver mais uma, já pula para a próxima. Vamos revisar a próxima aula juntos? Eu te vejo em breve. Até já.